Boa tarde a todos os colegas que voltaram para a capacitação hoje nos municípios. Ontem foi um dia bastante rico, né, bastante denso de informação, mas que a gente acredita que a mensagem foi bem repassada, né? Para o dia de hoje a gente pensou uma novidade para poder facilitar esse canal de diálogo com vocês, que é a nossa sensação, a Beth, é super querida aqui no estado, né, que ontem vocês conseguiram falar tanto dela. A gente está trazendo ela aqui justamente para ela ajudar nesse canal de diálogo, nesse canal de comunicação direta com vocês. Então, para hoje, qualquer dúvida que surgir durante a nossa exposição, a gente queria que vocês mandassem para a Beth no WhatsApp, além de também, se for uma dúvida que vocês acham bastante importante de serem resolvidas, podem pedir também a entrada no ar aqui a partir do monitor aí na sala de vocês. Então a Betinha vai estar aqui com a gente, fazendo esse processo de auxílio, né, na comunicação, e a gente espera que isso ajude um pouquinho mais a comunicação ser mais interativa com vocês, ok? Vamos repassar rapidinho nossa agenda para o dia de hoje. A gente vai começar depois dessas pequenas boas-vindas e apresentação geral do dia, nós vamos entrar na trajetória de sucesso escolar. Logo depois a gente vai discutir um pouco dos indicadores de qualidade da educação infantil, o INDIC, e temos uma apresentação da sífilis, e entre esses momentos a gente vai tentar subir ao ar algumas interações que os nossos jovens, nossos adolescentes dos NUCAS e dos JUVAS produziram sobre o desafio 6 do Guia de Mobilização de Adolescentes. Então, pessoal aí dos NUCAS, fiquem preparados. A gente vai poder estar chamando vocês aí nessas transições entre um ponto e outro. E depois vamos ter um encerramento entre as 16h45 e as 17h. Eu e Júlia vamos ficar com vocês até o INDIC. Depois a gente deve vir aqui no final mais para agradecer o espaço, né, e dar uma saudação de encerramento. Logo depois, na parte da sífilis, vem uma colega do Ministério da Saúde, da Coordenação de Enfrentamento à Sífilis, e também a nossa colega aqui do escritório de Manaus, a Luísa, para poder fazer essa parte com vocês, ok? É assim que a gente vai seguir no dia de hoje. Então, o primeiro ponto da nossa apresentação hoje é o Fora da Escola, o Trajetória de Sucesso Escolar. A gente falou muito ontem sobre a campanha do Fora da Escola Não Pode, né? A gente tem que vencer essa cultura da exclusão escolar no Brasil, essa normalização da exclusão escolar aqui no Brasil. Então, se a gente diz que fora da escola não pode, se essa é uma grande campanha, um grande slogan que simboliza essa campanha contra a exclusão escolar, o abandono escolar, a gente também tem que afirmar que na escola, sem aprender, também não pode. Então, é esse o mote que o Unicef tem feito para fazer a campanha do Trajetória do Sucesso Escolar. Não dá para a gente ter crianças hoje e adolescentes dentro da escola sem aprender. A gente tem uma cultura da exclusão escolar e uma cultura do fracasso escolar aqui no Brasil forte, né? Inclusive, por muito tempo, educadores se polemizaram se o grande problema da educação aqui no Brasil era o ensino plural, com a aprovação sequencial, ou se era o processo de retenção escolar que deveria ser, de fato, a salvação da aprendizagem no Brasil. Ambas as culturas não respondem ao problema do fracasso escolar, da cultura do fracasso escolar. Elas não focam na aprendizagem das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Elas falam só sobre reter ou não os estudantes após cada série, cada ano letivo. Então, não é essa polêmica que nós acreditamos que deve ser feita. A gente deve vencer essa cultura a partir de discutir, de fato, quais são as melhores condições de aprendizagem que essas crianças e esses adolescentes precisam de ter. Como é que, de fato, a gente aproxima a escola de cada indivíduo, né? Como é que a escola consegue se adaptar, consegue acolher e consegue receber bem cada um desses estudantes, seja da educação infantil, dos anos fundamentais ou do ensino médio. Então, a gente queria que vocês pensassem rapidinho motivos por que crianças e adolescentes ficam fora da escola. A gente queria que vocês... por que crianças e adolescentes reprovam? Eu queria que vocês listassem rapidinho aí, conversando entre vocês, 3 motivos que geram a reprovação de crianças e de adolescentes, que geram essa retenção escolar ou que geram um déficit de aprendizagem.
Quais são 3 motivos que vocês acham? E motivos gerais, assim, pensando na estrutura da sala de aula, pensando na didática do professor, pensando no currículo, como é que a Base Nacional Comum Curricular é apresentada para cada um desses estudantes, pensando no motivo da estrutura da escola, enfim. Listem 3 motivos aí rapidinho que geram reprovação. Se vocês quiserem mandar também para a Beth esses motivos, ela vai poder estar subindo alguns deles aqui para o ar daqui a pouquinho com a gente. Mas é um exercício da gente pensar que não é um motivo, não é uma questão, geralmente, que gera essa reprovação escolar. São mais de um motivo, são vários motivos, na verdade, que podem gerar esse processo. Esse déficit de aprendizagem e essa dificuldade, de fato, que os estudantes eles têm uma terminalidade do ensino, eles consigam concluir, eles consigam aprender e, de fato, tá passando de níveis, de etapas e dando sequência à sua formação na escola. Para essas questões, o Unicef criou trajetórias do sucesso escolar. O trajetória de sucesso escolar são recomendações para professores, que são gestores da sala de aula, para gestores escolares, né, a equipe da coordenação pedagógica, o diretor, a diretora da escola e toda a equipe da gestão escolar, e também para os gestores de rede. São 3 cadernos específicos com recomendações para cada um desses atores, sobre como é que eles podem fazer com o processo de superar a cultura do fracasso escolar e enfrentar o indicador de distorção em idade séria. Ou seja, todo mundo, todos esses 3 atores têm parte decisiva, crucial, para vencer essa cultura do fracasso escolar e para superar esses indicadores da distorção em idade séria. Como a gente falou com vocês no dia de ontem, né, a metodologia de trabalho do Unicef ela está ancorada numa relação entre um indicador, entre um resultado sistêmico e uma ação validadora. Então, para a trajetória de sucesso escolar, nós vamos estar referindo ao indicador número 8, que é o indicador de distorção em idade séria nos anos finais no ensino fundamental. Por que a gente está colocando aqui o indicador da distorção nos anos finais? Não é porque a gente não entenda que é importante a distorção nos anos iniciais, na educação infantil ou no ensino médio. É porque nos anos finais é onde a gente consegue ter mais colaboração entre rede municipal e entre rede estadual. É a etapa do ensino em que existe mais colaboração entre essas duas redes, ou seja, a gente colocou esse indicador justamente para poder potencializar a parceria. Se a gente falou muito de intersetorialidade ontem, a gente tem essa intersetorialidade, ela pode ser entendida também entre a colaboração, o regime de colaboração na solução do problema entre Estado e entre município. E por isso que os anos finais são os indicadores que a gente focou. Isso não quer dizer que a distorção deve ser combatida só nos anos finais. Ela deve ser combatida em todas as etapas da educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Só que esse é o indicador central para análise. Então, voltando para a tela dos indicadores, esse indicador de distorção em idade séria ele gera um resultado sistêmico, que é o resultado sistêmico 8, estratégia para a redução da distorção em idade séria. Esse é o resultado, esse é o que a gente precisa de alcançar. E quais são as ações de validação? A ação validação 8.1 é mapear estudantes com distorção em idade séria nas escolas públicas do município, sejam elas estaduais, sejam elas municipais, e implementar estratégias de oferta de currículos específicos para estudantes em distorção em idade séria nas escolas públicas desse município. Ou seja, indicador 8, resultado sistêmico 8, ação de validação 8.1 e 8.2. E qual é o tamanho desse problema que a gente está discutindo aqui hoje? Qual que é o tamanho do problema da distorção em idade séria no Brasil? A distorção em idade séria no Brasil, ela tem cifras alarmantes, em especial aqui na região que a gente está, na região norte, na região amazônica. A gente imprimiu para vocês uma parte do nosso site, trajetoriaescolar.org.br, que ali vocês vão encontrar dados desagregados de todos os municípios do Brasil, inclusive por escola é possível também fazer essa pesquisa. A gente vai observar que aqui na região norte, nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente tem 340.356 crianças e adolescentes, na verdade crianças, né, que a gente está falando de ensino de anos iniciais, em distorção em idade séria. Isso representa 21% do total de crianças aqui da região norte. Nos anos finais,
esse número ele pula para 38%. São 459.514 crianças em distorção em idade série. E lá no ensino médio, esse número vai chegar a 313.654 adolescentes em distorção em idade séria. Ou seja, é um número de fato alarmante, né? Dados nacionais são 1.713.637, 14% nos anos iniciais. A gente faz a comparação. No Brasil são 14%, aqui na região norte são 21%. Tem uma diferença bastante grande, o problema está muito mais concentrado aqui. Os anos finais são 2.988.968, quase 3 milhões de crianças, 29% do total, enquanto aqui na região norte são 38%. E no ensino médio, 2.117.613, 31% do ensino médio está em distorção de idade série, comparado aos 44% aqui da região norte. Qual que é o objetivo e quais são os âmbitos de atuação do Trajetória do Sucesso Escolar? A gente vai estar falando sempre de uma tríade, né? Como eu falei, são 3 cadernos, 3 tipos de atores políticos, públicos, quer dizer, que têm participação no problema. E nesse sentido a gente está nomeando, né, quais são esses 3 atores, né? Gestores de sala de aula, né, professores e professoras, gestores municipais e estaduais e gestores da escola, a equipe da gestão escolar, né? A questão é apoiar os estados e municípios na definição, na implementação e na avaliação de políticas e ações de superação da cultura do fracasso escolar e do enfrentamento da distorção em idade série nesses municípios. Cada um desses atores, eles vão ter um papel específico nesse enfrentamento. É preciso que o professor em sala de aula, por exemplo, ele pense em como adaptar a sua didática ao público que existe. E aí não tem uma receita de bolo. Cada ano escolar vai ter uma turma diferente, cada turma vai ter um desafio diferente. O professor, a professora, precisa ser bem informado, bem amparado, bem apoiado, para que ele consiga levar, para que ele consiga especializar a sua didática e o seu esforço para cada ano letivo, pensando que cada ano ele vai ter uma turma de estudantes diferentes, com necessidades diferentes, especiais, e que ele precisa de adaptar esse processo, essa didática para o público dele. Ou seja, a escola precisa se adaptar ao estudante e não o contrário. O gestor escolar ele vai ter que pensar nesse processo para o âmbito escolar. E existem vários mecanismos de pensar isso, de como melhorar o nível geral de aprendizagem, como aproximar a escola da comunidade. Esse é um efeito cascata, né? Quanto mais próxima a escola está da comunidade, maior vai estar o aprendizado, maior vai estar a mobilização do estudante em ir para a aula, maior vai estar também o retorno da comunidade, quais são os problemas da escola, para a escola ter capacidade de se reciclar. E aí entra também a capacidade de fazer bons projetos de intervenção escolar, que a gente falou no dia de ontem, na discussão sobre esporte seguro e esporte inclusivo. Aí talvez seja uma sacada de como a escola pode também fazer esse processo. E os gestores municipais, gestores de rede também podem fazer esse processo. Eu falei sobre como gestores de escola, gestores de sala, gestores da rede podem atuar de uma maneira ativa para enfrentar a distorção de idade série. Mas cada um desses atores também tem um papel importante no diagnóstico e na solução do problema do ponto de vista da gestão. Saber qual que é o tamanho do problema, saber quais são os números da distorção para cada município, para cada localidade, para cada escola. E também na hora de pensar soluções, é necessário que se crie turmas específicas com currículos adaptados para correção de fluxo. E esse processo também, se bem feito, se bem dialogado nessa rede, né, professor, professora, gestor, gestora de escola, gestor e gestores da rede, esse processo ele pode ser pensado territorialmente para depois ser levado a nível municipal, ou seja, o município fazer um plano de enfrentamento à distorção de idade série para cada município. O Trajetória do Sucesso Escolar, como eu disse, ele tem os cadernos e ele tem também dados específicos desagregados a nível de escola, né? Cada escola do país, a gente consegue saber como é que está o tamanho desse problema. E para facilitar esse processo, de novo, né, o Unicef ele contribui com metodologia, ele contribui com estratégia, ele contribui com uma sistematização das ações, mas a gente tenta também fornecer tecnologias que auxiliem os municípios a terem rápido acesso aos dados, para daí facilitar esse processo de pensar em soluções. E a gente tem
uma plataforma digital também do Trajetória, um site, e a gente fez um pequeno vídeo para demonstrar um pouco de como é que funciona o acesso a esse site do Trajetórias do Sucesso Escolar, e a gente queria passar para vocês esse pequeno vídeo, enquanto a gente vai estar falando com vocês como é que funciona essa navegação no nosso site. Esse é o site do Trajetória de Sucesso Escolar, como vocês podem ver. Eles ali, essa primeira tela é a tela que a gente listou para vocês com o problema da distorção, os indicadores de distorção a âmbito nacional. A gente pode estar ali selecionando também o estado ou o município, né? A gente vai aqui selecionar o estado do Amazonas. Aí existe ali, ó, cada região, cada município do Amazonas vão estar ali com os dados, né, desse município. E a gente pode também ter essa desagregação a nível estadual, ou seja, quantos estudantes estão ali em cada etapa, se estão na rede municipal, estão na rede estadual, qual é a porcentagem, como é que eles estão distribuídos entre anos iniciais, anos finais e ensino médio, e qual que é a colaboração de cada rede para esses indicadores, né? Vocês vão ver ali que, evidentemente, no ensino médio, a estatística está puxando mais o problema para a rede estadual, enquanto nos anos iniciais a estatística está puxando mais para a rede municipal, justamente pela distribuição da LDB sobre a responsabilidade de cada ente federativo na oferta de vagas de ensino, né? E aí vocês estão vendo esses dados desagregados, né? E qual que é o tamanho dele, em porcentagem e em número também, né? Por série e por ano letivo. É bom lembrar que a distorção idade-série, ela entra para a estatística de distorção só aqueles últimos duas partes ali do gráfico, que são 2 anos ou mais. Então, até 1 ano de ensino não entra nem como estatística oficial da distorção ainda. A correção de fluxo é mais simples, né? Quando é a partir de 2 anos ou mais, a distorção ela vira um problema mais sério e, evidentemente, a solução também é mais complexa, precisa ser pensada com mais detalhamento também. A estratificação consegue pensar também sobre distribuição de cor, raça, de gênero e também de área, né? Se é zona urbana ou se é zona rural. Ali para a zona rural, por exemplo, a gente está vendo qual é o tamanho do indicador nas áreas de assentamento, nas áreas remanescentes de quilombo, em terras indígenas e nas unidades de conservação sustentáveis. Isso tudo, de novo, relembrando, é a nível estadual. Se a gente quiser aprofundar o conhecimento nosso, ou seja, ampliar a nossa lupa, a gente pode fugir da estatística a nível estadual e ir para a estatística a nível municipal. Então vamos selecionar um município ali, município selecionado de Beruri, desculpa, perdão, a letra está um pouquinho pequena para a gente aqui. E ele está de novo, né, os mesmos níveis de desagregação, o mesmo tipo de desagregação a nível municipal. Então, lá o indicador está de 42% de crianças e adolescentes em distorção. E aí está a distribuição dele ensino médio, ensino fundamental, ensino anos iniciais e anos finais. De novo, aí a distribuição de cor, de raça, zona rural e zona urbana também. E a gente pode aumentar ainda o poder de alcance da nossa lupa e ver essa estatística por escola. Então, a escola Antônio Marcos Feitosa, em Beruri, tem aí um indicador dela, como é que está. Estão 132 estudantes, né, 23% em distorção. De novo, com o mesmo tipo de desagregação. Aí só não vai desagregar entre zona rural e zona urbana, porque a gente tem essa escola que a gente selecionou de zona urbana, então os alunos são da zona urbana, né? E também, se for para a zona rural, vai ser 100% de zona rural, quando essa desagregação é a nível de escola. Essa é basicamente a nossa plataforma. Vocês viram que é uma plataforma de fácil acesso, de fácil uso. A gente sempre pensa em como a tecnologia pode ser o mais simples para que vocês possam utilizar ela de prontidão e que ela possa, de fato, significar para vocês agilidade, né? Possa significar efetividade, eficácia, bom uso do tempo de vocês e dos esforços serem focados também. Isso é muito importante na hora, principalmente dos gestores de rede, poderem criar estratégias pensando na territorialidade, né? Se determinadas localidades do município, bairros, escolas têm esse problema de uma maneira mais intensa, talvez seja um ótimo lugar para começar e para poder se focar um pouquinho mais nessa política a primeiro modo. E também é bom para o próprio gestor escolar, para o professor, saber qual é o tamanho do problema na sua escola, né? Como é que isso é quantitativamente e até pensando em distribuição, se são mais meninos, mais meninas, se são mais negros, mais brancos, isso tudo é muito importante na hora do diagnóstico, porque isso tem parte crucial na hora de pensar a estratégia.
Se tem um problema mais localizado, por exemplo, nos meninos e das meninas negras, a gente vai observar que talvez o componente de racismo seja muito forte no problema da distorção de série. E essa componente também deve estar presente na solução, como a gente vai ver mais à frente também algumas sugestões específicas sobre esse problema do racismo que o Unicef vai estar contribuindo. Mas basicamente é a navegação do nosso site, né? Vocês vão poder estar utilizando aí no município de prontidão essa metodologia. Boa tarde, gente. Júlia aqui novamente. Uma grande alegria estar aqui hoje de novo com vocês, né? Contando um pouco mais das nossas estratégias aí que contribuem para assegurar os direitos de crianças e adolescentes, em especial no que se refere à educação, mas sempre, claro, pensando que a solução para essas questões ela vai se dar muito de uma forma intersetorial, né, trabalhando ali em alinhado, e assim também para a própria trajetória de sucesso escolar. Eu acho que é importante ainda complementar aqui o Matheus, dizendo de que esse olhar, para que se possa haver uma transformação de algum dado, antes de tudo a gente precisa conhecer, né? E esses dados, eles são muito ricos nesse sentido, porque os dados permitem que vocês façam o perfil da distorção em idade série no município e também em cada uma das escolas nos municípios de vocês, sejam elas municipais ou sejam elas estaduais, porque a gente, sobretudo, está focando no território. E aí, quando a gente vai conversar um pouco sobre os princípios e a metodologia da trajetória de sucesso escolar, vocês vão ver que, por exemplo, um dos primeiros princípios de que a gente vai tratar é a questão do regime de colaboração entre Estado e município, né? Então, como que Estado e municípios podem estar trabalhando de forma alinhada para o enfrentamento dessa questão? Os dados de que o Matheus trouxe, quando a gente vai olhar para os dados nacionais, vocês veem de que há um grande aumento quando a gente olha dos anos iniciais, né, que era 14%, e que vai para os anos finais do ensino fundamental, chegando a 28%. Então, há necessidade de ter um foco mais específico nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, quando chega a 31%. Então, mas por que é fundamental ter esse foco? O que esse foco maior nos adolescentes, na verdade, traz sobre a importância do regime de colaboração? Os anos finais do ensino fundamental, ele é uma corresponsabilidade entre estados e municípios, né? Então, de que forma que estados e municípios podem cooperar olhando para vendo de que aquela criança, na verdade, ela pertence a um território. E aí olhar muito para o fortalecimento da política no território, né? Como que essas políticas elas podem estar alinhadas, como que elas podem andar de mão dadas e andar, inclusive, de forma intersetorial, né? E aí vale muito lembrar que a intersetorialidade continua sendo importante. Quando a gente vai olhar para a questão dos beneficiários do serviço, dos beneficiários que devem ser atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, está lá de que as crianças e adolescentes que estão em atraso escolar em situação de distorção de idade série é um dos públicos beneficiários. Então, está aqui uma estratégia importante que já contribui também, por exemplo, para uma política específica, que é a política da assistência social no que se refere ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Um outro princípio importante é a questão da parceria com a sociedade civil, né? Quem são esses atores que estão ali no território, que podem estar trabalhando de forma alinhada, de forma conjunta, compartilhada, para poder estar lidando e enfrentando os desafios que o próprio território coloca. Então, é importante fazer esse mapeamento de quem são esses atores da sociedade civil que também podem contribuir para o enfrentamento dessa questão. E, sobretudo, também um olhar mais integral, né? Uma integralidade ali das políticas e um olhar mais integral também para as crianças e adolescentes. Então, esses são aí os 5 princípios que regem um pouco a metodologia da trajetória, os princípios, na verdade, da trajetória de sucesso escolar. Quando a gente vai olhar especificamente para a metodologia, e aí aqui contribuindo com com parte do que o Matheus já trouxe, já colocou aqui
para a gente hoje, a primeira questão é uma proposta curricular específica, né? É realmente preciso, a gente não pode oferecer mais do mesmo para estes meninos e meninas. Então, de que forma que a escola vai poder ser mais atrativa? De que forma que os conteúdos vão estar mais contextualizados? De que forma que a gente vai estar relacionando os conteúdos do dia a dia ali com o projeto de vida desses meninos e meninas? De que forma que a escola pode ser mais interessante? Então, tem um conjunto de perguntas mesmo que a gente deve se responder no sentido de transformar este currículo das escolas, fazendo com que a escola seja muito mais interessante. E aí entra, por exemplo, a questão do multiletramento. A gente não está aqui falando somente de questões de conteúdos relacionados à matemática e à escrita. Mas de que forma que esses múltiplos letramentos, os diversos usos de linguagens, de repertórios diferenciados, podem estar contemplados no dia a dia, na dinâmica do currículo, no dia a dia das escolas, né? E aí certamente propiciando uma muito maior participação desses meninos e dessas meninas. Ter o caráter de terminalidade, isso aí é fundamental, né? Quando a gente vai olhar para toda a metodologia. É importante construir percursos específicos de que esses meninos e meninas possam concluir aquelas etapas em que eles estão atrasados e que eles possam ser levados para si, estudar com seus pares, estar no dia a dia com outros adolescentes. E aí abro um parênteses aqui para tratar da questão da educação de jovens e adultos. Muitas vezes os municípios têm utilizado a questão da educação de jovens, a educação de jovens e adultos como uma estratégia para os meninos e meninas que estão de situação de idade séria. E aí convido vocês a que possam reler a legislação referente à educação de jovens e adultos, que trata especificamente de que a educação de jovens e adultos ela deve ser ofertada para aqueles que não tiveram acesso à educação na idade adequada. Seria o caso desses meninos? Então a gente quer fazer realmente essa provocação a vocês, para que vocês possam rever para que exatamente está voltada a educação de jovens e adultos e que possam construir trajetórias de sucesso escolar que estejam pautadas em currículos específicos, que tenham caráter de terminalidade, para que esses meninos e meninas possam voltar a estudar com seus pares, com outros adolescentes, porque isso é fundamental e muito importante. E quando a gente fala também de caráter de terminalidade, a gente não está falando de forma alguma em aprovação automática. É importantíssimo de que se haja acompanhamento e avaliação dos processos pedagógicos que estão acontecendo nas escolas e na sala de aula. Então, não é somente, é preciso sim estar acompanhando um plano que deve ser elaborado e a gente vai ver já, que seja discutido e que seja feito todo o acompanhamento e avaliação necessária. E, sobretudo, também identificar boas práticas, né? A gente está nesse esforço, vocês ontem aqui puderam ver algumas boas práticas, alguns vídeos de que a gente trouxe aqui para vocês, a gente está buscando encontrar essas boas práticas, a gente já tem algumas delas sistematizadas que estão nos cadernos, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês aonde localizá-los e que vocês possam visitar essas boas práticas e que essas práticas possam inspirar outras novas experiências que devem ser desenvolvidas por vocês. Vamos então ver agora um vídeo para vocês conhecerem um pouco, bem rapidamente, aí desses cadernos do Trajetórias de Sucesso Escolar. Chegou muita coisa aqui da Beth, tá? Dos motivos. Então, aqui vocês estão vendo, né, o site trajetoriaescolar.org.br. Entremos ali no porquê é fundamental promover trajetória de sucesso escolar para crianças e adolescentes. E aí vem muito um argumento do porquê, né, e sobretudo pensando aí nessas 4 fases de que a gente tem trabalhado em toda essa construção do Trajetórias, que é a fase de diagnóstico, planejamento, adesão e desenvolvimento. Né? E aqui as recomendações com os downloads dos materiais, e aí sim, um caderno voltado para as redes de ensino, um caderno voltado para os gestores escolares e um caderno voltado para os professores. Observem que a gente tratou como gestores de ensino, porque a gente está pensando que esses gestores de ensino, eles são tanto no nível estadual como no nível municipal, né? Então, está aí a gente fazendo um download de um dos cadernos, exatamente do de gestores das redes de ensino. E
esse material está público no nosso site, acessível, né? E vocês vão ver da forma como que ele se organiza, muito também aqui do que falei, de toda, a gente daqui a pouco vai ver aqui esse fluxo, né? Contar um pouco para vocês como que ele funciona. E aí vem toda a justificativa e como que é esse detalhamento do diagnóstico, do planejamento, da adesão e do desenvolvimento de uma proposta. Esse material está disponível para vocês, aí no final a gente tem algumas práticas sistematizadas com indicação de sites, de materiais que vocês podem acessar, que podem conhecer e, sobretudo, pensar. Certamente o município de vocês já desenvolve alguma ação específica para o enfrentamento da distorção e da série, né? Há alguma atividade de correção de fluxo? De que forma que essa atividade que vocês já se desenvolvem, ela pode ser revisitada a partir dessas recomendações que a gente traz aqui nos cadernos, a partir desse diagnóstico da distorção e da série que a gente está propondo que vocês desenvolvam, que vocês realizem aí no município de vocês. E aí vamos olhar aqui um pouco para o fluxo da metodologia, né? Então, como falei, a metodologia ela se divide em 4 etapas, né? A etapa aí de diagnóstico, de planejamento, de adesão e de desenvolvimento. Essa primeira etapa, da etapa do diagnóstico, vocês dando um zoom aqui na metodologia, né? A etapa de diagnóstico, vocês vão ver de que ela é uma etapa inicial do processo, né, que busca aí a visualização e compreensão da situação da rede em relação à distorção e da série. E aí esses dados que estão organizados por meio desse site do Trajetória Sucesso Escolar, ele permite que vocês façam esse diagnóstico, que vocês façam esse levantamento, né? Então, um ponto essencial aí é a sensibilização das equipes internas das secretarias de educação para a implementação do regime de colaboração e de ações intersetoriais. E aí a gente está estimulando, né, que seja convidada, por exemplo, a equipe que trabalha com Bolsa Família no município para uma reunião, para ver como que se dá essa interface. Da mesma forma, pode se convidar e esse grupo, na verdade, ele deve ser puxado pela Secretaria de Educação, seja ela municipal ou seja ela estadual, mas que também convide, por exemplo, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para ver como que essas ações, elas podem estar casadas e articuladas, né? Identificar parceiros e seus potenciais de participação. Então, quem são esses parceiros que estão no território? Quem são esses agentes da sociedade civil? Como que, por exemplo, quem são essas organizações que estão ali, né, na sociedade civil, trabalhando, articulando, e que podem também ser aliados deste processo, fazendo uma extrapolação da sala de aula, né, fazendo com que o conhecimento ele vá além do espaço da sala de aula e também do espaço escolar, né? Um outro ponto importante é levantar a legislação educacional pertinente à temática e de experiências também significativas de enfrentamento para a distorção e da série. E aí um ponto essencial é de que forma que a gente mobiliza o Conselho Municipal de Educação para contribuir nessa tarefa, né? Qualquer projeto específico que venha a ser desenvolvido vai precisar de uma discussão, de uma aprovação do Conselho Municipal de Educação. Então vamos, desde já, chamar o Conselho Municipal de Educação para poder estar junto, para poder estar discutindo essas experiências, revendo a legislação, quem sabe até desenvolvendo uma legislação específica que dê conta dessas questões. Então, tenham aí o Conselho Municipal de Educação como um aliado de vocês nesse processo. E aí, por fim, elaborar o relatório diagnóstico que dê a possibilidade que vocês consigam visualizar qual é a real situação do município de vocês com relação à distorção e da série. E aí é importante dizer de que o diagnóstico, ele já é um dos documentos comprobatórios para este resultado. Então, ao vocês fazerem esse mapeamento, vocês fazerem esse diagnóstico mesmo, né, com um olhar muito mais focado no território, um olhar mais ampliado, vocês já estão desenvolvendo uma das ações de validação referente a esse resultado e que vai muito contribuir para que vocês possam desenvolver ações efetivas para o enfrentamento da distorção e da série. Indo para o passo seguinte, né, que é o de planejamento, então falamos do primeiro que era diagnóstico e agora do de planejamento. No planejamento, ele tem como foco organizar as ações que serão implementadas para vencer esse desafio, né? Então, é realmente colocar a mão na massa, de posse do diagnóstico, o que é que esses diferentes atores, eles estão pensando que pode ser feito, como que essas estratégias ou essas organizações sociais ali do território, elas vão poder trabalhar em conjunto para implementar aí esses desafios.
Um ponto importante é analisar criticamente os dados do relatório e a construção do plano de ação. E aí a gente está convidando, estimulando que seja organizado também um grupo de trabalho, porque a gente realmente acredita muito nessa participação da sociedade civil, na gestão democrática, na participação de diferentes atores, na participação de diferentes áreas que estejam engajadas para essa análise do diagnóstico, que podem muito contribuir com o debate do porquê que esses meninos e meninas, eles reprovam. Os NUCAS e JUVAs podem ser aí também um ator importante para poder estar trazendo os elementos fundamentais do dia a dia, dos desafios que eles vivenciam no dia a dia para estarem na escola, para estarem aprendendo, né? Então, fica também esse convite. A fase de adesão é uma etapa do convencimento em que os atores do processo são sensibilizados e mobilizados para a efetivação da proposta. Então, é importante de que as escolas, os professores, eles estejam envolvidos, eles estejam engajados sobre a importância de realizar uma proposta pedagógica específica desse tipo, sobre a importância de estarem trabalhando de forma conjunta para o enfrentamento da distorção em idade série. Então, por isso que é interessante fazer uma reunião, mobilizar os diretores de escola, apresentar uma proposta, discutir com eles, acrescentar informações, ouvi-los, acrescentar novos dados ali para esse plano de trabalho de que foi desenvolvido. E aí a fase final, que é a fase de desenvolvimento, né? Que é o momento mesmo em que se elaboram e executam as propostas e ela é finalmente implementada, né? Então aí é importante retomar o plano de trabalho, retomar o plano de ação para ajustes, para ver aí como que vai realizar o acompanhamento das propostas nas escolas, dividir responsabilidades, quem é que vai estar engajado, pensar, por exemplo, sobre a necessidade de tomar decisões administrativas e pedagógicas que sejam importantes, como, por exemplo, realocar professores, reorganizar cargas horárias, né? A gente tem um grande desafio que a gente tem muito professores de que são passantes, que não estão ali no dia a dia, no convívio da escola, ouvindo esses adolescentes. E a gente sabe de que é uma fase muito importante das nossas vidas e que a gente aprende muito a partir dessa conexão afetiva, emocional. São pessoas que a gente pode estar contando para outros tantos desafios de que esses adolescentes, esses meninos e essas meninas, eles estão vivenciando. E aí elaborar também um plano de acompanhamento compartilhado das ações no território, pensando aí nas unidades escolares, nas redes de proteção social, pensar num cronograma de visitas às escolas, como que vai ser esse desenvolvimento. E aí, obviamente, que pensar que a todo momento esse plano de ação ele pode ser revisitado, ele pode e deve, aliás, ser revisitado, ele precisa ser rediscutido, ele precisa ser levado ali em prática e trazendo ali os desafios do dia a dia que as escolas e as redes vão vivenciando, né, para que ele possa ser cada vez mais efetivo. E aí, nessa perspectiva de vocês estarem com a gente compartilhando boas práticas, já temos um espaço no nosso site, né, que a gente pergunta se tem uma experiência do seu município ou estado para compartilhar. Então, aí um Fale Conosco, vocês acessando esse Fale Conosco, vocês vão entrar numa página em que vocês vão estar inserindo o seu nome, o e-mail, o telefone, o município e contando para a gente um pouco sobre o que vocês estão fazendo. E aí a gente quer sim ouvir vocês, a gente quer contribuir com o trabalho de vocês, a gente quer apoiá-los na implementação dessas estratégias e a gente quer também dar visibilidade a essas boas experiências para que elas possam inspirar outras práticas por outros municípios, seja daqui do Amazonas, seja de qualquer outro estado aqui do nosso país, né? Então, a gente recebeu aqui, né, Beth, enquanto a gente estava falando, algumas das questões trazidas por vocês com relação ao porquê os meninos e meninas abandonam. Acho que é interessante a gente ouvir aqui um pouco. A gente vem vindo de um momento bastante grande de escuta, né, dos municípios. A gente realizou basicamente já quase 40 polos de formação do selo Unicef neste ano. A gente está terminando eles aí, na verdade, na segunda semana de dezembro. A gente ainda está com municípios do selo Unicef sendo formados. Então, aí, ao final, teremos 40 polos, né? Então, um conjunto aí de mais de 1.900 municípios.
E vamos escutar aqui um pouquinho, então, o que vocês trouxeram como um dos desafios que as crianças e adolescentes reprovam, e para a gente ver o que a gente já traz aqui de discussão, ou o que a gente pode aprofundar um pouco aqui da experiência do Trajetória de Sucesso Escolar. Perfeito. A participação está sendo muito positiva, a gente está com vários municípios aqui dando sua opinião. A Vera, de Boa Vista do Ramos, ela disse o seguinte: a dificuldade no aprendizado leva também a essa questão da reprovação, assim como a falta de acompanhamento dos pais, gravidez na adolescência também. Aí nós temos Capiranga participando, Capiranga agora com de maior dificuldade e está aqui muito incentivador. Ele diz o seguinte: o Deni fala que o incentivo familiar, o trabalho infantil e a falta de dinâmica dentro da sala de aula também leva essa questão também. Depois nós vamos agora para Paquari, com a Margarida, que é a Margot querida. Ela está falando o seguinte: a dificuldade com o transporte escolar, a falta de professores, problemas familiares diversos, também leva essa questão, tá? Depois nós vamos para Careiro da Várzea, com o Rodrigo. O Rodrigo ele se posiciona o seguinte: falta de infraestrutura escolar, falta de apoio familiar, principalmente na zona rural, o que é atrelado ao trabalho infantil. E coloca também a questão da dinâmica na sala de aula. Falta ainda muito esse trabalho. Depois nós vamos para Presidente Figueiredo, com o Alexandre. O Alexandre diz o seguinte: conteúdo descontextualizado, falta de perspectiva quanto ao futuro desses jovens e também a dificuldade ao acesso à escola. E aí a gente vai chegando aqui mais um, a Boca do Acre com o Fabrício. Dificuldade de acesso à escola, a questão da família também, ele disse que é muito importante e precisa ter sido trabalhado, e também o conteúdo mais dinâmico na sala de aula. Bem bacana. Primeiro que bacana a gente já ter a possibilidade hoje de escutar vocês assim tão rapidamente, né? A gente pensar dessa maneira rápida de já trazer aqui a fala de vocês. O que eu achei super interessante, gente, de algo do que peguei, né? De muitas das coisas que vocês trouxeram, trabalho infantil, problemas familiares, transporte escolar, infraestrutura, falta dinâmica na sala de aula, conteúdo descontextualizado. Acho que muito disso do que foi trazido é essa proposta de revisão de uma proposta curricular específica, que tenha mais participação, que dê autoria a esses adolescentes. Acho que a gente tratou um pouco com Trajetória de Sucesso Escolar. Mas eu queria só fazer um gancho com o que a gente apresentou ontem, com a busca ativa escolar. Se vocês lembrarem, muitos desses problemas aqui eram os motivos pelos quais os meninos e meninas estavam fora da escola. E aí, isso é algo que acontece também, de que se a gente não cuida da aprendizagem, se esses meninos e meninas eles não estão engajados, eles não estão ali participantes dos processos de educação, eles vão acabar saindo da escola, né? Então, vejam de que como uma ação, a estratégia da busca ativa escolar e a estratégia da trajetória de sucesso escolar, na verdade, elas estão muito casadas, elas estão muito alinhadas. Porque, primeiro, a gente vai encontrar, os municípios vão identificar crianças e adolescentes que estão fora da escola por conta dessas razões, e a gente, certamente, esses meninos e meninas, eles estarão em situação de atraso escolar. Uma vez colocado dentro das escolas, que currículo a gente vai ofertar para esses meninos e meninas? Que escola que a gente vai estar possibilitando a participação, a efetiva aprendizagem, né? Então, assim, acho que fica esse desafio e que vocês possam realmente perceber de que uma ação, e aí que aqui no selo Unicef ela está organizada dentro de um resultado sistêmico, que é o resultado sistêmico 2, e o resultado sistêmico 8, eles estão muito interligados, né? E aí pode ser um grande ganho para o município se vocês realmente conseguirem fazer essa implementação de forma conjunta, de forma alinhada. Deixa eu complementar uma partezinha. É legal demais essa interação que a tecnologia e a Beth estão nos propiciando. Uma das coisas que a gente fala sobre por que a educação precisa de estar identificada, tem que estar adaptada para cada estudante, vocês falam de eu queria dar 2 exemplos concretos. Vocês falam de falta de interesse do estudante em alguns casos, e vocês falam também de falta de apoio, de interesse da família. Esses são bons exemplos de como é que a gente pode chamar esse problema para si. Como é que a gente pode chamar esse problema e pensar, não,
Porque se a gente imagina que a falta de interesse do estudante é um problema do estudante, não há o que a gente fazer. Só que se a gente imagina que é o nosso papel criar interesse no estudante, que é o nosso papel mobilizar a família, que é o nosso papel colocar a família na roda, colocar a família no jogo, colocar a família para dentro da comunidade escolar, aí nós estamos tendo essa oportunidade de pensar que essa é uma boa maneira de pensar que o ensino, a escola precisa se adaptar ao estudante e não o contrário. Se o problema não é nosso, se não há remédio, o remediado está. E aí que a gente precisa de vencer a cultura do fracasso escolar. A gente precisa de se pensar como sujeito ativo dessa história e a gente tem nosso papel de mobilizar todos esses entes. Ou seja, não tem um problema que a gente está listando que a gente tem que ver que a responsabilidade não é nossa. Todos eles a gente tem uma parte da responsabilidade. Que seja um problema de estrutura, nosso papel é cobrar. Então, para cada problema específico, vai ter uma parte que nós vamos poder fazer para poder auxiliar esse processo. É isso aí, a gente fala muito da superação, a gente ontem falou muito da superação da cultura da exclusão escolar e hoje aqui a gente está falando da superação da cultura do fracasso escolar, né? A gente tende, como sociedade, a achar que é natural que um menino ou uma menina que não aprendeu em um ano, ele vai ter a oportunidade, e falo entre aspas, né? A oportunidade de no próximo ano aprender tudo de novo. Então, na verdade, não é a repetência, ela não pode ser vista como uma estratégia pedagógica. O que na verdade, pode ser feito, de que forma que nós, nos mais diferentes espaços que ocupamos, a gente pode estar engajado e buscando as soluções necessárias para o enfrentamento dessas questões, conforme trouxe aqui o Matheus, né? Mas vamos ver agora, então, as ações de validação, né? Como que vocês vão estar engajados, né? Desenvolvendo essas ações, desenvolvendo, implementando esse resultado sistêmico aí no município de vocês, né? E como que vocês vão poder comprovar que realizaram essas ações aqui no âmbito do selo Unicef e também pontuar nesse resultado sistêmico. Então, a estratégia 8, né? Que é o resultado sistêmico 8, que é a estratégia para redução da distorção em idade séria implementada, ela tem duas ações de validação. A primeira, o mapear estudantes com distorção em idade séria nas escolas públicas do município, que aí os dados do Unicef, eles vão ajudar sensivelmente, o slide anterior, por favor, esse. Eles vão ajudar sensivelmente, né, de forma muito profunda, para que vocês possam fazer esse mapeamento dos estudantes, o mapeamento do território. E a 8.2, que é implementar a estratégia de oferta de currículos específicos para estudantes em distorção em idade séria nas escolas do município. Vamos explicar mais então. Então, como documento comprobatórios, vocês têm o prazo até 30 de junho de 2019 para que vocês elaborem esse relatório diagnóstico sobre a distorção em idade séria no município, conforme as orientações que constam do caderno de gestores municipais e estaduais. Então, esse primeiro prazo, que é 30 de junho de 2019, para que vocês possam se aprofundar, entrar no site trajetorescolar.org.br, se aprofundar nos dados do município de vocês, de cada uma das escolas, sejam elas municipais ou estaduais, buscar essa correlação entre município e estado, e postem conversarem, né, olharem muito para o território, para a potencialidade do território, para as organizações da sociedade civil que lá atuam e de que forma juntos construir esse diagnóstico. E uma segunda ação, que aí tem como prazo 30 de junho de 2020, que é postar na plataforma o relatório com os resultados do município, com ao menos uma escola realizando ações para o enfrentamento da distorção em idade séria. E aí com informações sobre os estudantes participantes, quem são os parceiros, quem foram, na verdade, os parceiros mobilizados no território, a descrição das atividades realizadas, que aí vocês vão fazer, na verdade, essas duas postagens, né? Vocês vão ter que entrar na plataforma Crescendo Juntos e mostrar, comprovar esse material para a gente. Então, o primeiro prazo, e aí relembrando aí o cronograma, né? O primeiro prazo, então, com 30 de junho de 2019, para o relatório diagnóstico e o relatório com os resultados do município, das ações desenvolvidas com ao menos uma escola, mas obviamente que pode ser feito com mais escolas, né? Até 30 de junho de 2020. Gente, como a gente estava falando, o diagnóstico é uma parte crucial para a gente pensar estratégias específicas que vão estar aí combatendo a distorção em idade séria. Quando a gente vai lá no site, a gente vai ver a desagregação dos dados e vamos ver quem são os estudantes, qual é o perfil dos estudantes que estão em distorção em idade séria, a gente vai observar
que a maioria deles são negros. A porcentagem, tanto na zona rural quanto na zona urbana, a maioria dos estudantes, das crianças em distorção de idade séria são negros. Então, o problema, quando a gente vai estar listando problemas que levam à distorção de idade séria, a gente fala vários componentes e às vezes esquece esse componente, que é um componente cultural da história do Brasil. Como é que as relações étnico-raciais, elas têm influência específica na dinâmica da sala de aula e na dinâmica do aprendizado. Nesse sentido, junto com a trajetória do sucesso escolar, a gente está apresentando para vocês, naquele esforço de otimizar os esforços do município para poder pontuar em mais de um desafio, a gente está sugerindo que o desafio 8, que o resultado sistêmico 8, ele entre casado com o resultado sistêmico número 9, que ele fala sobre estratégias de promoção de igualdade racial implementada na rede escolar municipal, né? Nos estabelecimentos do ensino fundamental e ensino médio, torna-se obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. Tem 2 legislações brasileiras relativas a isso, uma legislação de 2003 e outra de 2008. A grande maioria dos municípios não aplicam essa legislação a cabo. E nós, no Unicef, como estamos, na verdade, em todas as Nações Unidas, né, numa década internacional de afrodescendentes, que vai até 2024, a gente está trazendo a importância de que a gente não se aliene sobre a formação cultural e histórica brasileira, que sempre teve uma carga discriminatória, uma carga de desigualdade enorme na população afrodescendente no Brasil. E é importante também o recorte regional aqui do nosso estado do Amazonas sobre também o racismo com os indígenas no Brasil, com os indígenas aqui na região norte. Existe uma cultura muito forte disso, que ela pouco a pouco, ela às vezes invisível, às vezes visível, às vezes silenciosa e às vezes bastante estridente, ela coloca uma carga sobre negros, sobre indígenas e atribui a esses atores, a esses seres humanos, uma capacidade inferior, uma dificuldade extra, que não existe. Isso, na verdade, é puro preconceito nosso. E isso não é vencido sem ação afirmativa, sem uma valorização positiva da história, da história afrodescendente, da história indígena no Brasil, né? Nós estamos, inclusive, no estado que a todo momento, todo dia, a gente se utiliza muito sobre conhecimentos milenares indígenas e a gente trata só como dia a dia, como cotidiano. Na hora de a gente garantir valorização real para esses seres humanos, garantir ação afirmativa, valorização da sua história, garantir formação de professores indígenas das comunidades, valorizar as escolas bilíngues, aí a gente fica um pouco contraditório, né? Não adianta a gente comer o bolo de tapioca milenar e ver como é que isso é importante para a nutrição da nossa região e na hora de valorizar na escola, né, no ambiente escolar, esses seres humanos, e não acontece. Várias escolas ribeirinhas, várias escolas rurais, e mesmo algumas escolas urbanas ainda acham um demérito, ainda acham um atraso, ainda acham um problema a presença de indígenas e com o racismo com os afrodescendentes não é muito diferente. Então, a gente está colocando todo momento no trajetório escolar, sucesso escolar, a questão de que é importante adaptar currículo, é importante aproximar a educação do indivíduo. E isso também é para esse indivíduo que possui uma história, que possui uma pele que carrega uma história, né? Para essa questão dos currículos e relações étnico-raciais no Brasil, o que nós estamos colocando aqui no âmbito do selo, né? Primeiro ponto, a verificar se no município de vocês as leis foram implementadas. Então, município a município, verifiquem essas 2 legislações, se elas foram implementadas e como elas são implementadas. Porque muitas vezes essa implementação, ela é uma implementação, como a gente diz, para inglês ver. Faz formalmente, deixa ali uma atividade formal, mas que não tenha o interesse de levar a cabo esse diagnóstico, levar a cabo essa estratégia. A segunda questão sobre pensar currículos e essas relações. Cruzar dados de raça e etnia com os dados da distorção de idade séria no município. Então, estou dizendo aqui que a maioria, né, do indicador de distorção de idade séria está presente na população negra e está presente na população indígena. A gente precisa de verificar e passar uma lupa para o município
Pode ser que em alguns municípios esse indicador ele tenha menos incidência, o que é muito importante para o município se aprimorar disso para poder combater essa incidência ainda mais. Mas é importante que o município faça a verificação, até porque muitas vezes a distribuição espacial desse indicador ela é diferente. Existem escolas, existem regiões que isso consegue ser trabalhado um pouco mais. E existem escolas que conseguem trabalhar isso um pouco menos. Eu imagino, por exemplo, faço uma suposição aqui, que escolas que têm educação bilíngue e têm uma comunidade escolar próxima e que estão ali nas escolas em comunidades indígenas e que isso funciona bem, muito provavelmente essas escolas não vão reportar uma incidência maior de racismo, por assim dizer, de racismo aos indígenas. Na transição dessas escolas para o ensino médio, talvez em outras comunidades, se o dado ele surgir de uma maneira mais alarmante, quer dizer que a gente precisa de verificar que existe um problema localizado na transição das escolas indígenas para as escolas não indígenas. E aí o Estado precisa de intervir. Esse cruzamento de dados é muito importante, gente, para a gente saber a dimensão do problema e para saber se faz sentido essa questão que nós estamos levantando, que as relações étnico-raciais têm importância muito grande no déficit de aprendizagem, na retenção escolar e nessa cultura do fracasso escolar. Uma outra questão que deve ser feita é mapear organizações da sociedade civil que atuam ou poderiam atuar com esse tema nos territórios de intervenção. Nós estamos falando bastante aqui sobre intervenção escolar e esse é um ótimo momento para a gente voltar a falar sobre isso. A gente acredita que uma excelente forma de estar combatendo o racismo institucional no Brasil, o racismo cultural no Brasil, é a ação afirmativa, é a valoração positiva dessas raças que sempre foram discriminadas no Brasil. E aí vamos identificar lá no município que tem, por exemplo, um grupo de mulheres que trabalham transição capilar, que valorizam o cabelo crespo, a beleza do cabelo crespo, e elas fazem esse processo de valorização da transição capilar. Podem ser um excelente parceiro no município para poder estar debatendo racismo e combatendo de novo o racismo em ambiente escolar. A gente pode também identificar grupos que têm uma proficiência, têm uma expertise em relacionar a cultura afro-brasileira à cultura, por exemplo. Seja através da capoeira, seja através da música, de valorizar aspectos culturais e musicais de dança que tem a ver com a trajetória de negros no Brasil e também de indígenas no Brasil. Eles podem vir para o ambiente escolar para poder contribuir, para poder fazer apresentações culturais, para poder fazer oficinas e despertar o interesse, despertar o orgulho de ser negro, o orgulho de ser indígena no Brasil. E eu falei de 2 exemplos, mas vocês podem listar vários, né? Aí podem ver aí, comunidades religiosas de matriz afro-brasileira, de matriz indígena também, que podem auxiliar. Podem fazer uma série de identificação, cooperativas e consórcios indígenas que trabalham com a produção de açaí, a produção de guaraná, podem ir para o ambiente escolar para poder contar como é que esse processo né? Como é que alimentos milenares que os indígenas consomem, aprenderam a consumir, plantas que eles aprenderam a domesticar estão presentes no nosso dia a dia. Isso tudo, vindo para o ambiente escolar, vindo para a cena pública do ambiente escolar, é um aspecto de valorizar quem é negro, quem é indígena e tem que se orgulhar disso. E não ser discriminado, ter vergonha, ficar ali isolado no ambiente escolar e com isso está deixando de estar mobilizado para a escola, de ter interesse na sala de aula e com isso aumentar o seu déficit de aprendizagem, aumentar o problema da distorção e da série. E por fim, prever na elaboração dos planos de ação, que a gente vai estar construindo tema a tema, né? A proposta pedagógica específica sobre conteúdos de enfrentamento ao racismo. Eu falei muito sobre componentes não curriculares de enfrentamento ao racismo, mas existem componentes curriculares. A história dos afrodescendentes no Brasil precisa ser contada. E a história, ela é uma história crítica, é uma história problemática, mas que ela tem que vir à tona. E também dos indígenas no Brasil. Então, existe um componente curricular que precisa ser adaptado para cada município e essa proposta, né, pedagógica específica precisa de constar no plano de ação de vocês. É muito importante esses aspectos, gente, porque vocês podem, de novo, pontuar em 2 resultados sistêmicos, fazendo bem feito o exercício do trajetória de sucesso escolar. E a gente faz essa sugestão para vocês. Para o resultado sistêmico tão 9, né, estratégia de promoção da igualdade racial implementada na rede escolar municipal, a gente tem aí 2 ações de validações. A implementação dessas leis nacionais
dentro das diretrizes curriculares e dentro da aplicação das diretrizes curriculares do município, e a realização de uma campanha Uma Infância Sem Racismo, de modo intersetorial no município. Para a ação de validação 9.1 da implementação dessas leis, a gente está com 3 ações de validação. O tema das relações raciais na escola, incluído e discutido na jornada pedagógica do início do ano letivo. A jornada pedagógica que cada escola, cada rede faz com seus professores, precisa de pautar essa questão da aplicação dessas leis no município. A outra ação da 9.1 é a realização de atividades de autoavaliação participativa sobre a implementação da legislação 10.639 de 2003 nas escolas, conforme a orientação. E aí temos o site, eu peço que vocês anotem esse site. Essa orientação está bem clara nesse site, né? O site é www.açãoeducativa.org.br/relações espaciais sem cedilha e sem o tio /coleção -hífen, né? Educação, -e, -relações, -raciais. Tudo isso sem cedilha, sem tio e sem acento. Ok, gente? Mas é importante dizer que esses indicadores de qualidade das relações raciais na escola, eles também se encontram no nosso site do Unicef. Então, se vocês entrarem lá em biblioteca e educação, vocês vão ter acesso a esse material também. É até um atalho, né, que eu acho que os municípios podem se recorrer. E a última ação, validação do 9.1, é a formação de educadores em relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira, africana ou indígena. Isso precisa de ter por município. Sobre as ações para o 9.2, a realização da campanha Infância Sem Racismo, a gente está aí colocando, primeiro, um plano local de ação pelo fim do racismo elaborado a nível municipal. Em segundo lugar, a campanha realizada, incluindo o registro de peças de comunicação utilizada na mobilização do município. Essas peças de comunicação são estratégias excelentes de botar na cena pública, de botar uma valorização positiva em ser negro, em ser indígena no Brasil, e isso precisa ser feito a nível municipal. Isso não precisa estar segmentado, não tem que estar isolado. Essa campanha ela não existe, ela não é bem feita, na verdade, se ela não vai para a cena pública do município, se ela não vai para a agenda oficial das prefeituras, se isso não consta como uma coisa importante, não como uma questão secundária. E, por fim, a implementação de um programa ou ação afirmativa inclusiva de grupos historicamente discriminados do município. Isso, de novo, pode ser o processo de intervenção escolar, que a gente queria pedir de novo um apoio da Secretaria de Educação de cada município para que isso não só seja desburocratizado, como seja valorizado, como seja incentivado que as escolas façam isso e que esse processo possa acontecer. E esse é o fim desse desafio, desse resultado sistêmico 9, né, sobre estratégia de promoção de igualdade racial. A gente também tem agora, como sugestão do plano de ação, aí, 3 pequenos pontos, né? Uma reunião intersetorial para isso sobre o trajetória do sucesso escolar já, de novo, né? Fazer uma reunião intersetorial para planejar o início do diagnóstico, entrar no site da trajetória para pegar os dados do município e pegar os cadernos também, e aí o prazo. Essas sugestões que a gente está fazendo nos planos de ação, elas não são obrigatórias para o município, elas são uma sugestão do primeiro ponto, do primeiro a se fazer em cada município. Mas a gente queria muito que vocês possam estar discutindo isso aí entre vocês, os participantes, façam um rascunho de plano de ação para depois levar isso ao grupo intersetorial do selo, para ver se essa proposta de rascunho inicial para o plano de ação de vocês é uma proposta boa, é uma proposta que é efetiva para se levar a cabo e para como o município pode estar avançando nessas estratégias. A gente deixa para vocês o espaço também com a Beth aberto, se vocês quiserem mandar aí, pensei que no nosso município, do nosso plano de ação constar isso, isso e isso, é uma boa sugestão? A gente vai tentar, na medida do possível, dar esse retorno para vocês, mas de novo, esse plano de ação ele não tem que vir para o Unicef. Esse plano de ação é para vocês. O principal ganhador com esse plano de ação são vocês, que tenham um cronograma básico, que tenham uma estratégia básica, uma tática básica de como levar a cabo as estratégias que vocês escolherem pontuar nessa jornada do selo do Unicef. Por fim, gente, o último ponto do trajetória do sucesso escolar, a gente de novo vai falar sobre intersetorialidade. Como fazendo bem uma estratégia, um resultado sistêmico do Unicef, a gente consegue pontuar em mais de um resultado sistêmico. Então a gente colocou aí como sugestão para vocês
no centro aí o resultado sistêmico 8, estratégia de redução da distorção da série. A gente colocou 2 resultados sistêmicos que dialogam diretamente com esse resultado sistêmico 8. O 9, que eu já falei, né, que é a promoção da igualdade racial no município, e também o 14, situação de violência e trabalho infantil prevenidas e notificadas no município. Se a gente vai fazer um bom diagnóstico sobre distorção e idade série, a gente vai perceber esse problema da violência, vai perceber esse problema do trabalho infantil. Vocês mesmos nos disseram, né? Disseram para a Beth, nos enviaram também aqui na nossa tela, reportaram que esse problema do trabalho infantil é muito importante, né? E de fato a gente consegue observar isso na zona rural, na zona urbana, né? A criança ali, o adolescente que não vão para a escola para fazer o roçado, para poder complementar a renda e trabalhar numa oficina, trabalhar num sinal. Ou seja, se a gente vai fazer, de fato, essa estratégia de redução da distorção da série, correção de fluxo, a gente não vai conseguir fazer isso sem mitigar esse problema da violência e o problema do trabalho infantil. Ou seja, fazendo bem feito o resultado sistêmico 8, a gente consegue também pontuar no resultado 14. É só o município ter esse tino de fazer as 2 ações casadas, as dois resultados integrados um ao outro. E aí, vocês podem preencher o resto dessa sugestão da intersetorialidade. A gente colocou essas interrogações e é, de fato, uma provocação a vocês. Pegar os 17 resultados sistêmicos e ver quais resultados sistêmicos combinam com o resultado 8. Quais resultados a gente pode fazer de uma maneira integrada às ações do resultado sistêmico de número 8.